O exército do Senhor, Deus. Cada criatura que Deus criou faz parte do seu exército. Hoje nós vamos falar sobre a função do Senhor Jesus, do Espírito Santo, dos anjos e dos homens. Cada um exerce uma importantíssima função. As pessoas pensam que quando Deus vai salvar, ele desce e cai, ele mesmo faz a obra, ele vai num canto, ele vai no outro, e faz o trabalho de um lugar, do outro, mas não. O trabalho de Deus, o exército de Deus, é organização. O Senhor Jesus faz a parte importantíssima no exército do Senhor, Deus. Ele é nosso advogado, intercessor, mediador, sumo sacerdote, e ele intercede por nós junto ao Pai. Por isso é que a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador, intercessor, e o Pai pode ser justo agora, como ele sempre foi. O Pai pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador sem cometer injustiça nenhuma, porque o Filho do Senhor, o Filho de Deus, pagou o preço do resgate. Então nós temos aí esse privilégio, né, de saber que o Senhor Jesus é o nosso mediador, intercessor, e que não há salvação a não ser por meio dele. Outro importantíssimo é o Espírito de Deus, Espírito Santo, poder de Deus. Deus, por meio do seu Espírito, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o poder de Deus e ele atua em nossos corações e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Também sem o Espírito Santo não tem como haver conversão. O Espírito Santo é que nos convence. Se a pessoa aceitou, convenceu e aceitou o sacrifício de Jesus, o Senhor Jesus representa nós lá no trono do céu, e o Pai pode perdoar-nos pelos méritos de Jesus. Tem também agora a obra dos anjos. Os anjos também têm a missão deles. A missão dos anjos não é interceder por nós e nem é converter. Os anjos não têm essa missão. A missão dos anjos é o mensageiro. É como se fosse a polícia, o salva-vidas. É como se fosse o corpo bombeiro. E a obra deles é livrar. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e livra. Na cova dos leões, quando jogaram o Daniel na cova dos leões, quem estava lá? O anjo do Senhor fechou a boca dos leões para que não fizesse dano ao profeta, o profeta Daniel. Então nós vemos aí que os anjos têm uma missão importantíssima. Pedro estava preso, Deus enviou o anjo, foi lá, abriu a cadeia e pôs ele para fora, tirou ele para fora. Também lá em Israel, quando Sanaqueribe, o altivo rei, desafiou a Deus, Deus enviou um anjo e um anjo do Senhor destruiu 185.000 soldados assírios que foi lá desafiar a Deus. Então nós vemos que a missão dos anjos, ela é muito importante. Mas só que os anjos não intercedem, os anjos não convencem. Pode ver que o trabalho deles é diferente. Agora, depois dos anjos, tem o trabalho de quem? O nosso trabalho. Os anjos, nós somos também, temos uma missão que os anjos não fazem, o Senhor Jesus não faz, o Espírito Santo não faz e os anjos não fazem. Qual é essa missão? Pregar o Evangelho. Cornélio estava lá orando ao Senhor.
De repente apareceu um anjo e falou com Cornélio: Cornélio, vai lá na rua direita, em Jope, tem um homem lá por nome de Pedro, chama ele para vir aqui pregar, te falar o que você tem que fazer. E Cornélio mandou uma pessoa lá e buscar Pedro. Pedro veio e pregou o evangelho. Agora a gente pergunta, por que os anjos não fez esse trabalho? Quanto mais eficientes são os anjos. Os anjos iam pregar com uma categoria muito maior. Mas só que os anjos não são pregadores de evangelho. Deus não comissionou eles para isso. O exército é muito bem organizado, é feito dentro dos limites. Então Deus chamou quem? Os cristãos. E quando Jesus estava aqui na terra, Jesus era o sal da terra e a luz do mundo. Depois, quando Jesus foi para o céu, o que Jesus falou com os cristãos? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Colocou os cristãos como o sal da terra e a luz do mundo, o representante. Quando nós vamos pregar o evangelho, nós estamos fazendo uma obra que só nós temos o direito, o privilégio de fazer essa obra. A gente era para ficar tão agradecido, hein? Contribuir no exército do Senhor, falar assim, o Senhor Jesus é muito mais importante, o Espírito Santo é importante, os anjos são importantes, mas eles não fazem a obra que eu faço. A minha obra também é importante demais. Levar o evangelho, pregar a palavra pura. Não só pregar com palavras, mas pregar com exemplo de vida, né? Pregar com a vida da gente, para as pessoas verem que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Viver uma vida cristã aqui na terra, uma vida transformada pelo Espírito Santo, uma vida protegida pelos anjos e uma vida justificada pela graça de Cristo. O cristão tem uma missão muito importante. O Senhor Deus não mandou o cristão salvar ninguém, não mandou trazer gente para a igreja. O Senhor Deus mandou: ide por todo mundo, fazer discípulos, pregar o evangelho. Depois batiza também, ide, batizai. Essa obra que os anjos gostariam de fazer. Já vi um livro que diz o seguinte, que os anjos gostariam de fazer a obra de pregar o evangelho, de testemunhar do amor de Deus, e eles não têm esse privilégio. Nós temos, e muitas vezes, o que fazemos com ela? Nós não aproveitamos essa oportunidade tão maravilhosa, que é muito melhor um pecador pregar para outro pecador. Porque se pregar um anjo, talvez o pecador pode dizer, o Senhor está pregando para mim, mas o Senhor não passa as dificuldades que eu passo, o Senhor não caiu onde eu caí, o Senhor não, não foi regredido igual eu, o Senhor pode pregar. Mas quando chega um pecador pregando para outro pecador, o pecador vê o que Deus fez na vida daquela pessoa, como o caráter dele foi transformado. O caso de Paulo, a caminho de Damasco, um homem totalmente que era corrompido e transformou. E quando ele pregou o evangelho, as pessoas ficavam admiradas de ver como que Deus fez um trabalho tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso na vida de Paulo, a ponto daquele homem que era cruel parecer... É verdade que ele estava pensando em fazer o melhor, né? Mas viu como que a vida dele foi transformada. Aqui foi o maior exemplo de vida, foi a maior pregação. Isso incentiva as pessoas.